Quero saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Vamos hoje ler o Salmo de número 38, uma vez que às terças e quintas-feiras nós estamos fazendo este devocional caminhando no livro dos Salmos. Portanto, Salmo capítulo 38, como está um só contexto este Salmo, vamos ler todo este Salmo juntos. Se você tiver a sua Bíblia, pode acompanhar lendo, se não, vamos ouvir a palavra de Deus que diz: Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado. Porque já as minhas iniquidades ultrapassaram a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Estou encurvado e muito abatido, ando lamentando todo dia. Porque as minhas ilhargas estão cheias de ardor e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado. Tenho rugido por causa do desassossego do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, meu gemido não te é oculto. O meu coração dá voltas, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, até essa me deixou. Os meus amigos e os meus propíncos afastam-se da minha chaga, e os meus parentes se põem em distância. Também os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram o meu mal dizem coisas que danificam e imaginam astúcia todo o dia. Mas eu, como surdo, não ouvia, e como mudo, não abria a boca. Assim eu sou como homem que não ouve, e em cuja boca não há reprovação. Porque em ti, Senhor, espero, tu, Senhor meu Deus, me ouvirás. Porque dizia eu, ouve-me, para que se não alegrem de mim. Enquanto escorrega o meu pé, eles se engrandeceram contra mim, porque estou prestes a coxear. A minha dor está constantemente perante mim, porque eu confessarei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos estão vivos e são fortes, e os que sem causa me odeiam se engrandeceram. Os que dão mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, meu Deus, não te alongues de mim. Apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Este salmo é um clamor de dor. Ao mesmo tempo, vamos encontrar que uma oração completa de Davi por causa da sua dor. Mas o interessante deste salmo, diferente da maioria, é que a dor e o problema de Davi, ele entende que advém do próprio Deus. Deus lhe tocou para mal. Em que sentido? O Salmo 38, Davi fala claramente que ele estava em pecado contra Deus. No versículo 3, ele diz, por causa do meu pecado, ou seja, o que Deus estava fazendo uma correção, uma punição, é o que Davi entende da parte de Deus que estava acontecendo com a sua vida. Para que fique mais claro a nossa lembrança, ao termos lido isso no versículo 5, veja o que é que Deus lhe deu para mal, uma chaga. Uma chaga que cheirava mal, algo na sua carne. O texto diz claramente da sua carne, que estava cheirando mal, a ponto de que os parentes se afastavam dele, os amigos não conseguiam estar perto dele. Então Deus lhe tinha tocado na carne com uma chaga que o fazia cheirar mal, que o fazia ter dor, que o dava com certeza uma posição de humilhação, e esta era a situação que ele escreve este salmo. Quando ele olha para essa sua realidade, ele sabe que na sua vida há coisas diante de Deus que estão mal, que há pecado, e é aí o que eu quero
mostrar para cada um de nós. Ele disse no versículo 3, por causa do meu pecado, no versículo 4, as minhas iniquidades, ou seja, a minha maldade, o mal que eu fiz, passam à minha cabeça. Estando ele em pecado e estando ele agora abatido pelo peso da mão do Senhor sobre a sua vida, nós vamos observar a seguinte coisa, que é a postura de Davi. Quando nós pecamos contra Deus, nós mudamos a postura. E eu digo isso porque aqui, este caso é um caso específico, que com certeza uma pessoa que leva uma doença na carne, que cheira mal e não tem o que fazer, que se torna envergonhado diante de todos, é tão humilhante que quase não há como se mostrar humilhado. No entanto, o próprio Davi cometeu outros pecados que nós nos lembramos muito bem, porque são os maiores que marcaram a vida do rei Davi, que foi o pecado de adultério e homicídio, no caso de Batseba e de Urias, que ele se humilhou diante de Deus, não porque estivesse humilhado fisicamente ou derrotado, mas porque se sentiu e entendeu, depois da mensagem do profeta, que ele era aquele homem pecador. Seus olhos se abriram, porque naquilo de ele tramar o pecado e tramar a morte de Urias, parece que houve uma cegueira espiritual. Mas Natã foi usado por Deus para abrir os seus olhos e ele ali se arrependeu e ele se constrangiu muitíssimo por causa da sua situação. E você vai ver depois ele clamando ao Senhor e pedindo misericórdia de Deus. No entanto, neste caso agora aqui, você encontra palavras no versículo 6, no versículo 8, como encurvado, abatido, fraco, quebrantado, desassossego do coração, ou seja, meu coração não tem paz. Por quê? Porque o pecado dele lhe pesava a alma. A sua dor física era forte e era humilhante, mas eu entendo aqui que ele sabia o porquê estava acontecendo. Então, o problema não estava só na sua carne, mas em resolver com Deus a razão daquele sofrimento. Nem sempre vamos ser claros biblicamente. Nem sempre que pecamos contra Deus, mesmo grandes iniquidades, Deus toca na carne imediatamente. Nem toda dor na carne ou enfermidade na carne que possa nos causar humilhação significa que Deus colocou por causa do nosso pecado, como foi o caso de Jó. Jó não tinha pecado, pelo contrário, é um homem que Deus deu testemunho nele. E ele teve tais chagas, e talvez até, por que não dizer, piores do que Davi. Então, uma coisa não quer dizer a outra, no entanto, neste caso, Davi entende claramente. E isto já é um caminho positivo, porque quando nós pecamos, quando nós entramos no caminho do pecado, a tendência é acontecer como aconteceu com ele no outro grande pecado. É sempre tentar esconder, passar por cima, manter uma postura altruísta, como quem está tudo bem. Entramos na igreja, damos glória a Deus, saudamos os irmãos. Se temos oportunidade de falar, de pregar, estamos vivendo a vida como se nada tivesse acontecido, e isso está mal. Na verdade, quando Deus toca, já é a atuação da sua misericórdia, porque o caminho de continuar a vida sem parar e se arrepender e confessar e voltar atrás do caminho de pecado é um caminho de uma porta larga que não conduzirá à salvação, mas, pelo contrário, à perdição eterna. Então Deus, por seu muito amor, ele fala, ele usa palavras pregadas, ele usa o texto bíblico se a pessoa abrir, ele usa uma e outra forma, porque a misericórdia de Deus é grandiosa, mas aqui neste caso ele tocou na carne. Davi, quando teve aquela realidade de doença, ele sabia que foi a mão de Deus que o havia tocado.
Então você encontra não ele passando por cima, não ele ostentando a vida como antes, mas você encontra ele encurvado, abatido, fraco, quebrantado e sem paz, sem sossego no coração, porque a causa não era só do seu físico e estético, mas era algo que estava em dívida com Deus. A saída dele, ele mesmo fala. No versículo 18, ele diz: eu confessarei a minha iniquidade. Toda a palavra de Deus leva a esta mesma saída, ela é única. Deus nos ensina por toda a sua palavra, são 66 livros, que nos mostram que diante de Deus, para solucionar o pecado, é necessário confessar. E Davi aqui diz: eu confessarei a minha iniquidade. E o que passa a ele fazer nos versículos finais 21 e 22 é clamar a misericórdia de Deus. E graças a Deus que ele conhece um Deus misericordioso. E graças a Deus que nós servimos a um Deus misericordioso, que não tem prazer na ira. A sua ira acontece por causa da sua justiça soberana, que não pode ser mudada porque é a sua natureza, mas ela é vivida junto com a natureza do amor, aleluia, que faz com que Deus tenha prazer e queira exercer algo que nós chamamos de misericórdia. E quando nós estamos em pecado, em desobediência contra Deus, nós precisamos da misericórdia de Deus. Triste é ver muitos que estão sentados nos bancos das igrejas, necessitados da misericórdia de Deus, mas não se enxergam nesta posição. Seguem com o nariz para cima, seguem com os afazeres e os objetivos, seguem com a roupa, o sorriso, o perfume, quando estão em desobediência contra Deus e deveriam estar abatidos, clamando a misericórdia do Senhor. Mas por isso, talvez, entre outras coisas, Davi era conhecido como homem segundo o coração de Deus. Porque quando ele pecava, aleluia, ele se constrangia. Ele confessou o seu pecado mais de uma vez, pelo que vemos neste caso aqui da sua história. E por fim ele pede, ele clama ao Senhor: não me desampares, Senhor, versículo 21. Não te alongues de mim, ou seja, distancie de mim, não vá para longe, Senhor, de mim. Apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. A nossa salvação, o nosso socorro, o nosso perdão, a fonte de amor, aleluia, ela é única e está no nosso Deus. Pecar não é bom, pecar não é certo, pecar nos pode cegar como cegou a Davi uma certa vez. Não somos super-homens, aleluias, mas quando formos encontrados pelo Espírito de descobrir, nos ver, como fez o Senhor com Davi quando não via, através de enviar Natã. Quando Deus envia a palavra, é hora de nós caminharmos o trilho daqueles que encontram a vitória em Deus. Confessar e clamar a misericórdia de Deus. E aqueles que confessam e deixam, diz o texto bíblico, alcançarão misericórdia. Amém.